Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, nós estamos aqui para estudar um pouco sobre a nossa fé, né? Compreender aquilo que a igreja nos ensina, né? E convido você que você já vai se colocando no momento de oração, né? Das boas-vindas às pessoas que estão assistindo talvez esse vídeo pela primeira vez, né? Pessoas que estão entrando no nosso canal. Que a gente criou esse canal somente para poder ensinar a doutrina da igreja. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos nesse momento e pedir que Nossa Senhora possa interceder por nós, que a Virgem Santíssima possa, nesse dia dela, do seu imaculado coração, que ela possa interceder por esse encontro de hoje, pelo aquilo que a igreja nos ensina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então nós estamos estudando o credo, né? Estamos estudando a primeira parte do credo. Essa última parte hoje é a última parte do primeiro artigo, né? Nós já vimos quem é Deus, nós já vimos sobre a Santíssima Trindade, nós já vimos sobre a criação do mundo espiritual, do mundo físico, né, do mundo material. E hoje nós vamos ver, já vimos a criação do homem, e hoje vamos ver por último o pecado original. Vamos conhecer e entender o que a igreja ensina sobre o pecado original, tá bom? Então você pega a sua Bíblia comigo, tá? Lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. O homem, né? Vamos dizer que o homem no paraíso, né? Que Deus criou, né? Hoje talvez esse vídeo possa demorar mais um pouquinho, porque o assunto do pecado original é um pouquinho longo, né? E eu queria ver se eu conseguia fazer isso num vídeo só, tá? Eu peço a paciência de todos vocês. Perdão, para a gente poder compreender melhor, né? Eu estou vendo aqui, Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Tá? Vamos lá, a partir do versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui o relato da criação do homem, né? Criou o homem, que formou o homem do barro da terra, né? E inspirou, né? Soprou o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso mostra que Deus nos criou, né? A gente não nasceu por acaso, né? Deus nos quis, assim como nós vimos na aula passada, que Deus criou o ser humano para que ele possa participar da sua vida bem-aventurada, né? Lá no parágrafo 1º do catecismo, no parágrafo 27 do catecismo, diz isso, né? Principalmente no parágrafo 27, que o homem ele foi criado para nós participarmos da vida bem-aventurada, da vida feliz com Deus, né? Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores, de aspecto agradável e de bons frutos para comer. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro era Fison, e é aquele que contorna toda a região de Efilate, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontram-se ali também outras pedras preciosas, né? O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, onde corre ao oriente da Síria. O quarto rio é Eufrates. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden
para cultivá-lo e guardá-lo. Né? Deu-lhe este preceito: podeis comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente, ou seja, sem dúvida. Então, que Deus fez o homem e Deus colocou esse homem no seu jardim. Né? Então, nós vemos aqui, quando as pessoas perguntam o que foi o Jardim do Éden, o Jardim do Éden é uma alegoria, né? É uma figura onde o autor que escreveu o livro do Gênesis colocou ali de acordo com a sua cultura, criou uma história para dizer que algo de sério aconteceu. Então, esse jardim, não é que houve um jardim, que teve uma árvore, nada disso, teve um fruto, não. A Bíblia está nos ensinando que houve uma desobediência. Né? A gente vai ver daqui a pouco. Deus pediu que o homem não fizesse algo, então o homem desobedeceu. Né? Então, o jardim para o oriental, ele é um sentido de quem você leva para sua casa, aquele que você ama, aquele que você confia. Né? É um sinal de intimidade. Então, Deus trouxe o homem para a sua intimidade. Esse jardim do Éden quer dizer isso, essa intimidade. O oriental, quando leva alguém para a casa dele, ele está levando alguém que é familiarizado com ele, que é amigo dele, que é íntimo dele. Então, esse jardim do Éden quer dizer isso, que o homem foi viver na intimidade com Deus. Né? E Deus deu uma ordem ao homem, né? Para cultivá-lo e guardá-lo. Né? Deu-lhe o preceito: podes comer, você pode comer todos os frutos daqui desse jardim, mas o fruto que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, você vai morrer. Então, olha só, tinha uma série de árvores com frutos saborosos, mas Deus disse: essa árvore que está aqui, do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Depois, mais para frente, a gente vai ver que o Catecismo explica sobre isso. Parágrafo 396 do Catecismo. Do Catecismo. Está dizendo aí no meio do parágrafo, pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. Né? Lá em Gênesis 17, 2, versículo 17. Então, no dia que você... Deus dizendo para o homem, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Mas olha só que interessante. Mais pra frente a gente vai ver isso. Eva pegou o fruto, comeu e não morreu. Eva levou o fruto a Adão e Adão não morreu. Que morte é essa que a palavra está dizendo? Essa morte é a morte espiritual. Quando nós perdemos a amizade com Deus, a gente morre. Nosso espírito fica ferido. Né? A nossa alma perde a comunhão com Deus. Quando eu e você pecamos, nós morremos. E muitos de nós, às vezes, até zombando, não o direito, né? Eu cometi esse adultério e não morri. Eu faltei missa de domingo e não morri. Eu pequei contra a castidade e não morri. Eu cultuo outros deuses e não morri. Mas essa morte que está sendo falada aqui é a morte espiritual. Santo Agostinho falava que existe dois tipos de morte. A morte que eu e você um dia vamos passar nessa terra, e a segunda morte, que é a morte espiritual, quando a alma vai direto para o inferno. Essa é a pior morte. Essa é a morte que está falando aqui, da pior morte. Quando nós pecamos, nós que demos uma bufetada na cara de Deus, né? Não queremos o Senhor. Né? Vamos ver mais, para a gente aprofundar melhor o assunto. Agora, voltando atrás, no parágrafo 374. Perdão, não terminei ainda de falar o 396. Vamos voltar lá no 396. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente, né, é um símbolo, né, o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às suas leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. A gente vai falar daqui a pouco das
essa liberdade. Deus nos deu a graça da liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero da minha vida. Mas se eu uso da minha liberdade para fazer o pecado, o mal, eu não sou eu não sou livre, eu sou libertino. A diferença de liberdade para libertino é essa. Eu sou livre, exerço a minha liberdade de verdade quando eu opto por Deus. Aí eu sou livre. São Paulo fala isso, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo, eu e você é permitido fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Nem tudo é bom, nem tudo edifica. Né? E a libertinagem? A libertinagem é quando eu uso da minha liberdade para praticar o mal, para praticar o pecado. Entendeu? Então, o homem, conhecimento, essa árvore do conhecimento do mal, gente, o que quer dizer isso? Essa árvore do conhecimento do mal, ou seja, o homem passou a ser o dono de si. Ou seja, eu sei o que é bom e o que é mal para mim. Fala a verdade, será que você e eu sabemos o que é bom e é mal para nós? Muitas vezes nós escolhemos algo que aparentemente é bom e no fundo é mal. Né? Então o homem, Deus diz não matar, o homem diz eu mato. Eu sei, eu posso, né? É assim que a serpente diz para ele, sereis como deuses. Deus diz não rouba, eu falei, eu roubo. Eu tenho conhecimento do bem e do mal, eu sei que é bom. Olha, será que eu sei o que é bom para mim? As nossas orações nós temos que pedir, Senhor, me dá a graça. Né? Assim como nós rezamos no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Então a vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida, porque nós não sabemos o que é bom para nós. Não sabemos. Não sabemos mesmo. Né? Então devemos que pedir isso ao Deus, Senhor, proteja-me, eu, de mim mesmo, dos meus desejos, dos meus pensamentos, meus maus pensamentos, das minhas más atitudes. Né? Agora esse 374. O parágrafo 374 do Catecismo está dizendo aí, o homem no paraíso. Né? Está dizendo aí, o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com seu Criador. O homem foi construído numa amizade plena com seu Criador. Em tal harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Então, olha essa coisa maravilhosa. A criação, como nós já vimos, que Deus criou, o céu, a terra, as plantas, os animais, toda aquela beleza que o homem estava vivendo, só vai ser superada com a nova criação em Cristo, ou seja, quando Cristo ressuscitar. Né? Por isso, quando a gente for ver lá o terceiro mandamento, que fala guardar o domingo de festa, está falando que em Jesus Cristo nós temos uma nova criação. Aquilo que nós perdemos com o pecado original, nós ganhamos superabundantemente em Cristo, na sua ressurreição, que é a nova criação. Tá? Isso que a igreja nos ensina. 375, parágrafo. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo de linguagem, tá vendo? O simbolismo de linguagem do Jardim do Éden, que a igreja está nos dizendo. Simbolismo da linguagem bíblica, à luz do Novo Testamento e da tradição, com T maiúsculo, né? Tradição da igreja, né? A igreja ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. Então, o que é a santidade e a justiça original? O homem, antes do pecado original, vivia nesses dois estados, né? Santidade original e justiça original. O que é santidade original? O homem tinha uma perfeita comunhão com Deus. Então é a santidade original. E a comunhão original? O homem ele tinha harmonia com Deus, consigo mesmo, com a mulher e com a criação. 4 coisas. O homem tinha harmonia com Deus, consigo mesmo, com a mulher e com a criação. O homem não ficava frustrado consigo mesmo, como eu e você nos frustramos, temos depressões. Né? O homem não brigava com a mulher, o homem não tinha rixas com a natureza, com os animais, e o homem estava em harmonia com Deus. Então, nós perdemos esses dois estados.
santidade original e justiça original. Né? 376. 376. Pela radiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Né? Todas as dimensões do homem eram fortalecidas. O homem não tinha fraquezas, né? Como nós temos hoje essas fraquezas físicas, psíquicas, afetivas. Né? Enquanto permanecesse na intimidade divina. Enquanto permanecesse na intimidade divina, um homem não devia nem morrer nem sofrer. Olha só a santidade original e a justiça original que nós tínhamos. O homem poderia até morrer, né? Mas não com essa morte violenta que nós passamos, né? De sofrimento. Está dizendo aqui que não existiria sofrimento. Então aqui já está respondendo uma pergunta que muitos de nós fazemos. Por que eu sofro? Por que tantas pessoas sofrem? Por causa do pecado. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher e finalmente a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado de justiça original. Então está dizendo aqui o que é justiça original? É a harmonia que o homem tinha com Deus, consigo mesmo, com a mulher, com a criação. O homem vivia, né, Adão e Eva ali, nossos primeiros pais viviam nessa santidade original, nessa comunhão original com Deus. Aí vamos lá agora para a Bíblia, em Gênesis capítulo 3. A gente vai ver aqui agora o relato do pecado original. Tá? Vai ser um pouquinho longo, mas para que todos nós possamos entender o que realmente aconteceu. Por que nós vivemos nesse mundo hoje, onde tanto sofrimento, onde tanta desigualdade, onde tanta coisas ruins acontecem. Nós vamos ver a causa. Tá? Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 19. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Aqui, gente, como eu falei na aula passada, nós vimos que Deus criou o homem, criou a mulher, tá? Colocou eles no jardim do Éden e disse para eles, vocês podem comer todos os frutos aqui do jardim, mas esse fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vamos lá. Ela disse à mulher, né? A serpente disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? Agora eu pergunto para você, Deus disse isso? O que está dizendo aqui? No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16. Compara comigo. Deu-lhe este preceito, podeis comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás. E a serpente está dizendo, né? Aqui é a prefiguração do demônio, né? É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Qual o problema de Eva aqui? Eva teve um diálogo. A igreja nos ensina, nós não podemos, não devemos ter diálogo com o demônio. Não devemos. A serpente ali, como aquele animal astuto, né, que vai investigando, com certeza estava ali investigando Eva. Que viu que Eva foi a obra-prima. Vocês mulheres aqui são a obra-prima da criação. Nada é mais belo do que vocês. Não tem cachoeira, não tem flor, não tem animais, não tem paisagem. A Bíblia diz isso. Às vezes eu falo isso lá na crise, lá as mulheres ficam toda boba. É para ficar bobo mesmo. Vocês foram criados para salvar nós homens. Porque o homem estava no paraíso. Estava num jardim belo e maravilhoso. E o homem não estava satisfeito. Né? Como está dizendo aqui. No capítulo de Gênesis, capítulo 2, no versículo 20. Está dizendo aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 20. O homem pôs nome a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Olha o que ele está falando. O homem botou nome em tudo. O que é botar nome na Bíblia? Quando você bota nome, quando alguém bota nome em algo, em alguém na Bíblia, você está tomando posse.
Então Deus deu a criação para o homem, e o homem tomou posse, foi botando o nome. Mas o homem viu que tinha faltando alguma coisa. Então o que é você, mulher? Você, mulher, foi criada para completar o homem. Vocês, mulheres, foram criadas para completar o homem. Porque o homem estava diante das maravilhas que Deus criou e não estava satisfeito. Aí quando o homem viu você, mulher, está dizendo aí, versículo 21, do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo. Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-o para junto do homem. Versículo 23. Aí o homem disse: Eis agora aqui, disse o homem, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tomada do homem. A primeira declaração de amor que o homem fez para a mulher. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. O homem ficou doido. O homem ficou maluco quando viu a mulher. Que viu que completava ele. Deu gosto de ver. Né? E o que a serpente fez? A serpente foi lá nessa criação, né? na cereja do bolo, tentar. E o problema de Eva, porque o problema de Eva foi ter diálogo com o demônio. Continuando lá, Gênesis capítulo 3, versículo 2. Aí a mulher respondeu, como falando, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Não, tornou a serpente. A serpente replicando, tendo um diálogo. Não, tornou a serpente, vós não morrereis. Meus irmãos, o pecado faz isso conosco. O pecado faz isso conosco. Pecado mortal, aqueles que têm nos 10 mandamentos, né, que ainda nós vamos ver. Nós cometemos pecados mortais e nós achamos que nós não vamos morrer. Porque se eu acho que eu vou morrer, eu não pratico mais o pecado. Mas não é uma morte física. Olha só, vamos continuar, entender. Versículo 5. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, a serpente dizendo para Eva, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O demônio propagando uma mentira, né? Seria como Deus. Esse Deus é muito sem vergonha. Esse Deus de vocês está querendo que vocês não sejam como deuses. Opa! Ser como Deus é muito bom, né? Quantas vezes eu e você queremos ser Deus nas nossas vidas, né? Eu não quero rezar, eu não quero ir na missa, eu não quero assistir o vídeo do Carlos, da crise, eu não quero ter fidelidade, eu não quero ter fidelidade no meu matrimônio, não quero ter fidelidade no meu namoro, nas minhas amizades, no meu trabalho, porque eu sou dono de si, eu mando na minha vida, eu sei o que é bom para mim. Deus não sabe o que é bom para mim, igreja não sabe o que é bom para mim, eu sei o que é bom para mim. Será? Versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Olha só o que a tentação faz, né? A tentação aqui está falando de um casal, né? A tentação chega primeiro naquele que é primeiro, que é mais fraco. Aqui sim a mulher, a Eva foi a mais fraca, porque ela ficou tendo diálogo. E está dizendo que ela estava sozinha. Sozinha. Uma vez eu escutei isso, gente, isso é belo. Para nós que somos casados, e para você também que vive, você que é solteiro, que está procurando namorar, casar. A tentação só bate na porta de um casal quando ele está sozinho. Quando a mulher está sozinha, quando o marido está sozinho. Agora, quando os dois estão juntos, a tentação não tem força. Eva só pecou porque ela estava sozinha. E sozinha ela levou o pecado para dentro da sua casa. Porque ela teve diálogo com o demônio. Porque, como está falando aqui, a mulher vendo, o que você anda vendo de errado? Que o fruto da árvore era bom para comer. Gente, pecar é a coisa mais gostosa que tem no mundo. O Carlos está falando besteira. Besteira? Então por que você não parou de pecar?
Você que é rapaz aqui, que gosta de ver de filmes pornográficos, revistas pornográficas, gosta de ver mulheres na rua, não é bom? Um fruto agradável. As pessoas que são gananciosas no dinheiro, né? Que quer comprar tantas coisas, bom aos olhos, né? Vendo, né, que o fruto da árvore era bom para comer, para mim, tomar para mim, de agradável aspecto. Ou seja, eu estou sendo o juiz daquilo que Deus está falando que não é para fazer. Não, Deus está falando que não é para fazer, não, eu vou fazer. O que tem a adulterar? Não, eu sou casado, mas eu estou sentindo uma atração para aquela pessoa. Eu vou fazer isso, eu não vou morrer. E Eva chegou aqui, eu comi o fruto e não morri. Olha só, gente. Eva chegou com o fruto. Olha só, Adão. Deus falou que quando a gente comesse esse fruto, a gente ia morrer. Só comi e não morri. Convenceu o marido, né? E o marido também comeu. E igualmente, nossos primeiros pais foram tentados porque estavam sozinhos. Talvez você seja solteiro hoje, talvez está sozinho. Talvez você não tenha um amigo que você possa contar suas dificuldades. Talvez você não tenha um amigo que possa rezar por você. Talvez os amigos que você se relaciona são os amigos de bar, os amigos que conversa fiada, que falam besteira. Quem fica sozinho, quem age na vida sozinho, leva os outros também a uma vida de pecado, uma vida de estar sozinho também. Adão e Eva só pecaram porque estavam sozinhos. Não estavam em comunhão com Deus. Nesse momento aqui não estavam. Acaso, mas você falou que eles estavam na justiça, na santidade original, na justiça original? Sim, mas é liberdade. A liberdade deles. Vamos continuar. Eles eram livres. Deus deu um conselho, ó, não come. E vocês começam a morrer. Não, que eu comi e não morri. Quantas vezes eu e você fazemos isso, meus irmãos? Quantas vezes nós cometemos um pecado? Não morri, vou fazer de novo. Quantas vezes? Versículo 7. Então os seus olhos abriram-se. Olha só, quantas vezes acontece com nós? Depois do pecado a gente se arrepende, porque os nossos olhos abriram. Poxa, ofendi a Deus. Deus não merece isso. Então os olhos se abrem. O demônio está aqui como aquele juiz, né? Como aquele sedutor. Não, Deus é misericordioso. O que tem? Você está com vontade. Faça isso. E depois nossos olhos se abrem. Ele é como o juiz, né? Deus vai te mandar para o quinto dos infernos. Aí você desiste da igreja porque você acha que eu sou um pecador. Você é um pecador, eu sou um pecador. Mas a gente tem a graça de Deus em nós, que nos chama. Mesmo no pecado nós temos a graça de Deus, porque a graça de Deus, quando eu peco, quando você peca, chama, diz para nós, vai se confessar, se arrependa. Essa é a graça de Deus, né? Versículo 7. Então os seus olhos se abriram-se, e viram que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. O homem e a mulher, os olhos se abriram para a maldade, né? Não estava mais naquela inocência de criança, né? Mas se abriram os olhos para a maldade. Viram que a maldade já tinha entrado nos seus corações e já estavam com vergonha um do outro. Quando você está pelado de alguém, você vai sair na rua pelado? Você não sai, você tem vergonha. Apesar que tem muitas pessoas aí que não tem tanta vergonha assim, né? O Padre Léo falou um dia assim, que ia distribuir maçã nas portas das igrejas no Brasil. Porque quando Eva comeu um fruto e viu que estava nua, aí quem sabe as mulheres, né, que vão às santas missas com roupas decotadas, com saias curtas, quando comer um fruto vão ver também que vão estar nuas. Padre Léo Fogo, né? Então, versículo 8. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. O que o pecado faz conosco? A primeira coisa que o pecado faz conosco, né, depois que nós o cometemos, é nós nos escondermos de Deus. E se esconder de Deus é o quê? Não quero me confessar. Não quero ir na missa. Não quero ir na missa. Preste atenção. Quando uma pessoa que não tem hábito de ir à igreja, quando ela vai na igreja,
participa da Santa Missa, como é que ela fica acanhada? Sabe por quê? Porque a luz da palavra que está sendo iluminada, está sendo dita, a luz que ilumina as trevas, está iluminando as trevas dos seus pecados, da sua vida. Então a pessoa fica com medo, fica desconcertada, porque as suas más ações são manifestas através da pregação que está sendo falada, das palavras que estão sendo faladas. Né? Então o homem escutou, olha a intimidade que o homem tinha, escutou, ouviu os passos do Senhor no jardim. Olha só o que Deus diz. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde estás? Né? Padre Léo fala assim: ô Adão, onde você está, Adão? Eu ainda não inventei o pique-esconde, Adão, onde você está? Inventei o pique-esconde. Gente, Deus, nós como vimos, né, nessa divindade, Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Né? Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipotente, sabe? Deus é todo poderoso. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Será que Deus não sabia o que o homem tinha feito? Mas olha a delicadeza de Deus. Olha Deus perguntando. Deus está perguntando: ô Adão, onde você está, Adão? Continua. E ele respondeu: ouvi o barulho de vossos passos no jardim. Tive medo. Foi o que eu falei. Nós temos medo. A primeira consequência que o pecado traz de nós é o medo. Porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Olha Deus perguntando de novo, gente. Tu terias porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Deus faz 3 perguntas. Onde estás? Quem te revelou que você está nu? E você por acaso comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Deus perguntando 3 vezes. Talvez ali, meus irmãos, de Padre Léo falando, explicando sobre isso, né? Se o homem caísse diante de Deus ali, de joelho, e falasse: Senhor, aproveita que eu estou nu aqui, você me lava com o teu Espírito, me perdoa, me perdoa. Mas o que o homem fez? Versículo 12. O homem respondeu: a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. A mulher que o Senhor colocou do meu lado me fez pecar. O que o pecado faz conosco? A culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Olha o que o homem fez. O homem estava triste lá em Gênesis capítulo 2, né, que nós lemos, no versículo 20. O homem não estava satisfeito com a sua criação, queria alguém que o completasse. E agora ele está botando a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Versículo 3. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Da mesma forma que Deus fez ao homem, perguntando, está perguntando para a mulher. Quem sabe a mulher, né? Ela fala: Senhor, me perdoe. Eu bati papo com a serpente, eu bati papo com o demônio. Eu fiquei olhando aquele fruto, eu fiquei admirando aquele fruto, me perdoa. Não fizeram isso. Por que fizestes isso? A mulher respondeu, né? A serpente enganou-me. Ou seja, quando eu peco, quando você peca, a culpa nunca é nossa, a culpa é do outro. Quando nós formos ver sobre sacramentos, e agora aqui o sacramento da penitência, da confissão, a gente sempre confessa o nosso pecado. Ah, eu pequei porque o outro... Não. O outro quis que eu pecasse. Não. Eu peco porque eu quis. Eva pecou porque quis. Adão pecou porque quis. Entendeu, meus irmãos? Pecaram porque quiseram. Pecaram porque foram fracos. Como a maioria de nós fomos fracos. Por causa do pecado de nós temos essa tendência, essa inclinação mais ao pecado do que a graça de Deus, que nós vamos ver mais para frente. Entendeu? Então a mulher, então o Senhor Deus, versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastros sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Aí isso aqui que é um versículo maravilhoso, versículo 15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, os teólogos dizem que é o primeiro dito do Evangelho, né? Proto-Evangelho, o primeiro Evangelho a ser anunciado. Aqui está sendo já a promessa da nossa salvação. Porém, ódio entre ti, serpente, e a mulher. Agora eu pergunto para você, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher é Nossa Senhora. Que pessoa espetacular, Nossa Senhora. Antes mesmo dela
nascesse nessa vida, né? Deus já tinha lá no coração dele. Como é que Deus ama Nossa Senhora, né? E muitas pessoas dizem que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, né? Porém, ódio entre a tua descendência e a dela. E essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quem fere a cabeça da serpente é Jesus Cristo, através de Nossa Senhora, né? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é essa lança que fere a cabeça da serpente. Jesus Cristo que veio dar um basta, um ponto final no pecado original, né? Nessa desordem que o pecado original trouxe a cada um de nós, tá bom? Então vamos fazer um pequeno intervalo, porque tem muito mais coisa para falar ainda, e eu vou fazer um outro vídeo, tá? Para não ficar muito pesado, para que vocês possam ver um vídeo, entender, depois ver outro vídeo, entender, tá bom?